Fala pessoal, tudo bem? Pois é, eu já falei para vocês que existem figuras como o Rambo, existem figuras como o Chuck Norris, existem figuras que entraram, no mundo, das ficções por serem verdadeiras figuras desafiadoras e corajosas. Mas nenhum deles chega perto da coragem do Roque Saldanha, que mandou o ministro Alexandre de Moraes enfiar a tornozeleira naquele lugar. Pois é. Só que, em mais uma cena desse capítulo, Roque Saldanha foi pego. E a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. E o negócio é que não é só o Roque Saldanha que é corajoso, não. Tem mais gente que vai acabar sendo preso. Um jornalista simplesmente falou poucas e boas para o governo Lula. E a gente vai comentar isso aqui com vocês também. Também vamos falar da Michelle Bolsonaro, né? Tem um caso muito importante aqui que envolve a Michelle Bolsonaro e que vai ser alvo de discussão nesse editorial com vocês, beleza? Então bora pra cima, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o canal, então dá uma força pra gente, tá bom? E para você que ainda não fez o download do livro Revolução contra o Sistema, 20 regras para a vida, ou mesmo Persuasão Política, tem o livro Segredos Milionários dos Leilões também para você fazer o download e aprender a ganhar bastante com o leilão, tá bom? Bora começar de informação? Roque Saldanha. Roque Saldanha era uma figura que não era muito conhecida no Brasil, até pouco tempo atrás, né? Mas depois das falas, vamos dizer, um pouco controversas que aconteceram em relação ao ministro Alexandre de Moraes, né, ele ganhou notoriedade. Acontece que ele, acabou sendo preso agora, né? Tornozeleira naquele lugar, que você sabe. Radialista que provocou Moraes é preso novamente. Ele afirma categoricamente que ele nunca esteve nos atos do 8 de janeiro, mas o motivo da prisão dele é justamente, o 8 de janeiro. A argumentação é de que ele participou do 8 de janeiro. O radialista Roque Saldanha foi preso na tarde de sexta-feira em Colatina, no Espírito Santo. A ação determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. No momento, Saldanha está sendo encaminhado para a realização de exames de corpo de delito. A previsão é de que ele passe por audiência de custódia no sábado, hoje, né? Saldanha foi preso por tentativa de golpe de Estado nos atos do 8 de janeiro, mas postou vídeos nas redes sociais em que mostrava a tornozeleira eletrônica quebrada. Na gravação, ele também provocou Moraes, dizendo que o ministro não é homem e que deveria enfiar tornozeleira naquele lugar que você sabe. Tá? O processo contra Saldanha tramita em segredo de justiça. No entanto, o Metrópolis apurou que em novembro deste ano, que o mandado de prisão foi expedido no último dia 25, ou seja, antes da divulgação do vídeo em que ele provoca Moraes. A prisão de Saldanha, pela participação dele nos atos de 8 de janeiro, foi realizada em janeiro de 2023. Ele utilizava, conforme apurações das redes sociais dele, para incentivos a atos violentos e atentatórios ao Estado Democrático de Direito e do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o crime do Saldanha, segundo o ministro Alexandre de Moraes, não foi ter participado do 8 de janeiro, era incentivar através das redes sociais, através de vídeos que incentivavam que fossem feitos ataques ao Estado Democrático de Direito. O homem foi preso novamente, é morador de Governador Valadares, Minas Gerais. Ele havia solto em 24 de janeiro do ano passado, mas com a tornozeleira eletrônica. Então, o motivo, segundo a matéria aqui do Metrópolis, não foi o vídeo. A ordem de prisão contra ele já existia. Já uma outra matéria do Globo diz que na decisão, provavelmente uma outra decisão, o Alexandre de Moraes cita 54 violações do Saldanha. Tirar a tornozeleira, devia estar com tornozeleira, se manifestar nas redes sociais, se ausentar da cidade onde ele estava. Ele foi preso em Colatina, no Espírito Santo, tá? Lá em Colatina. E ele estava escondido na casa de um advogado. E aí, pessoas fizeram uma denúncia de que o Saldanha estava escondido nessa casa desse advogado. E aí, outro ponto chamou atenção também hoje. Muita gente está com um grito engasgado na garganta em relação ao Lula, por causa das ações que ele vem tomando, principalmente em relação ao BPC. Tem muita gente com raiva do Lula, Eu sou uma dessas figuras que estou com asco
da cara do Lula por causa das ações relativas ao BPC. Mas olha só, urgente, matéria do Space Liberdade. Apresentador da Record vai para cima de Lula e o xinga de desgraçado, filho de uma égua e ladrão por cortar benefícios do BPC. Abre aspas. Vai fazer isso na Venezuela, no Peru, no raio que o parta. Vai para lá, canalha. Vou colocar o vídeo aqui. Sabe, o sentimento de indignação de muitas pessoas é grande, né? Provavelmente ele deve ter alguma coisa, deve ter um convívio com alguém autista. Eu tenho uma filha autista. Eu batalhei junto ao Congresso Nacional, tenho mais de 30 projetos de lei apresentados, né? Entre vários pontos, pessoas com deficiência, idosos. Mas a minha filha é autista, então é a bandeira que eu militei muito. Eu me seguro para não falar essas palavras que o repórter aqui falou. Mas dá uma olhada, o que ele falou merece ser republicado. Ladrões, roubando a pobre de uma mãe autista que não tem dinheiro. Elas sobrevivem, deixam de comer para os filhos. Você sabe o que é ter um filho autista? Desgraçado, desalmado, filho de uma égua. Não, vamos cortar isso, cortar aquilo. Você é ladrão descarado. R$1.000 o valor que eles querem cortar. R$1.000. Vai fazer isso na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Peru, no raio que o parta. Vai fazer lá, canalha. Ladrões. Pois é, me solidarizo com a sua dor desse jornalista, que você vê que as falas dele são literalmente, né, falas de alguém que realmente está indignado com isso. E aí eu te falo, né, não sei se ele tem um filho autista, eu acredito que sim, né? As mães de autistas se manifestaram, até agora Felipe Neto não se manifestou, tô esperando o Mion também fazer um vídeo, se fez não chegou até mim, tá? Se chegar até mim eu vou fazer questão de divulgar, mas tá todo mundo caladinho, né? Com essa sacanagem bruta que estão fazendo com os pais de autistas, né? É uma pena, né? O problema é que muitos, mas literalmente muitos desses pais de autistas foram os que votaram, né, no Lula, acreditando na promessa dele, infelizmente. Vamos falar dessa senhora elegante aqui, que é muito diferente da atual, né? Vamos falar dessa senhora aqui que tem uma postura bem mais íntegra, não é? Em 2023, aliados de Lula acusaram a Michele Bolsonaro de roubar moedas no Palácio do Alvorada. Matéria da revista Oeste para vocês aqui. Em 2023, apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticaram a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por recolher moedas jogadas nos espelhos d'água do Palácio da Alvorada e doá-las a uma instituição de caridade do Distrito Federal. Na quinta-feira, 19, no entanto, o governo Lula anunciou que vai recolher moedas nos espelhos d'água do Palácio e destiná-la ao Tesouro Nacional. A decisão de retirar as moedas ocorre em momento de críticas em relação às medidas de corte de gasto. Deixa eu explicar aqui o que aconteceu. Antes de sair do governo, a Michele Bolsonaro recolheu as moedas e fez a doação de R$2.000 e poucos, doações para uma instituição de caridade. Chegaram a cogitar processá-la, né, denunciá-la por roubo das moedas, uma vez que as moedas estavam lá, né, eram incorporadas ao patrimônio público. Então a Michele Bolsonaro não poderia ter retirado e doado as moedas. Então ela foi acusada de ter roubado, porque foi para uma instituição de caridade, tá? Já o governo Lula, vendo, né, que os benefícios para a casta política é caro, pensou, vai que tem uns 2.000 lá a mais. Porque assim, se você olhar pela lógica, isso aqui é uma suposição, tá? É um supositório em você e em mim, tá? Só para você entender. Se você analisar pela lógica, na época do governo Bolsonaro, tinha mais ou menos uns R$2.000 e poucos só de moeda de R$1, de 20 centavos, jogadas lá dentro, que deu saco de moeda e foi doado a uma instituição. Isso aconteceu porque as contas públicas estavam superavitárias. A coisa estava boa, dava para doar. Michele Bolsonaro, de certa forma, errou? Errou.
Ela deveria ter feito uma notificação, ter pedido autorização, o Bolsonaro ter feito uma ordem, um decreto de doação para depois doar, tá? Mas ela fez ali de forma informal. Acabou que foi reconhecido que aquilo não era crime, ela não roubou, deu uma doação e foi sanado depois o problema, não houve dolo nem nada desse sentido. Mas vê pelo lado positivo, né, do supositório em você aqui. Se com o governo Bolsonaro tinha R$2.000, eu acredito que com o governo Lula tem mais ou menos uns R$100.000 de moeda lá dentro. Você não entendeu por que não? Eu te explico. Aquele poço que fica ali no Palácio da Alvorada, muita gente joga moeda porque considera aquilo uma fonte dos desejos. Imagina o que tem de gente que chegou lá, né? Porque o petista é quebrado, né? O petista mal compra o pão com mortadela. Agora você imagina o que teve de gente lá, que é bolsonarista, que é de direita, mas não é bolsonarista. É a galera que produz. Chega lá, pega a moedinha, não vai jogar 10 centavos, 2 centavos. Vai jogar, nem tem mais, né? Vai jogar moeda de R$1 mesmo. Tomara que o Lula saia da presidência. Quantas moedas não deve ter sido jogado lá? Deve ter uns 50 mil só de impeachment. Impeachment. Eu desejo o impeachment do Lula. Né? Então tem uns 100 mil lá. Então vão resgatar essas moedas, tá? Zoeira. Mas assim, o que me deixa triste é entender que quem faz uma doação beneficente pela galera do amor é ladra. Roubou. Quem pega esse dinheiro para mandar para as altas castas para comprar lençóis egípcios para Janja é pai dos pobres. Aí você deixa a sua visão. Porque é isso aqui, ó, vem cá. BNDES sextuplica os gastos com publicidade em 2024. Cara, vem cá, você acha que isso aqui é um dinheiro bem gasto? Ó, de janeiro a novembro, só de janeiro a novembro de 2024 desse ano, o Banco Público gastou R$52 milhões com publicidade institucional, contra 8,7 milhões em 2023. Cara, não merece gastar R$1 milhão com o BNDES. O negócio é o seguinte, quem quer dinheiro vai atrás. Quem precisa do dinheiro do BNDES são pessoas muito bem orientadas, né, que precisam desse dinheiro e vão atrás. O BNDES não precisa de nada mais, nada menos do que um site bem explicado, com todas as notícias e as orientações. E, simplesmente, ali as informações do BNDES chegam. Eu quero pegar um empréstimo, qual é a taxa de juros? Vou lá no BNDES ver. A minha área é essa, qual é o emprego? Vou lá ver. O que eu preciso? Tal coisa, vou lá ver. Não, agora eles querem fazer publicidade gastando 52 milhões. Meu irmão, seja idiota, não. Não seja estúpido, não, de imaginar que esse dinheiro gasto com publicidade é moral. Por que não é moral? Quem dera se hoje a gente tivesse uma democracia para eu falar a verdade do que eu acho que acontece com esse dinheiro, né? Então, você está entendendo o porquê, né, que não sobra nem para as moedinhas do Palácio Planalto? Tá de sacanagem, né? Vamos lá, pessoal. Folha de São Paulo. Congresso reduziu a economia de corte de gastos entre 8 e 20 bilhões, dizem analistas. Tiraram maldades, né, do governo de lá de dentro. Com cálculos ainda iniciais, ninguém nem sabe. Olha o tanto que o Brasil é um país de tupiniquim mesmo. Ninguém sabe o que vai ser o tal do calabouço fiscal. Ninguém tem noção de te dizer, não, ó, a projeção vai ser essa, o gasto do governo, não, isso aqui vai resolver o problema pra gente 1 ano, 2 anos. Ninguém sabe. Com cálculos iniciais, né, analistas projetam que a mudança feita no Congresso Nacional durante a tramitação do pacote de contenção de gastos proposto pelo governo Lula reduziriam a economia entre 8 e 20 bilhões. Cara, nós estamos diante do governo que abertamente diz que tinha orgulho de sair por aí mentindo, e deveria estar no inquérito das fake news, que haviam 20 milhões, 30 milhões de crianças passando fome no Brasil. Opa, peraí. Estamos diante de um governo que um ex-ministro assumidamente diz, não, a gente mentia os números, né? Então a gente não pode levar em consideração agora esses números. A gente falava que a economia, né, do MST produzia 80% da alimentação. Isso era mentira, era o número que saía da nossa cabeça. Um ex-ministro fala isso. Não está no inquérito das fake news, não. Se ele tivesse falado sobre
sei lá, outras coisas aí, talvez estaria no inquérito das fake news. E aí no Brasil, qual que é, né, a lógica da turma, né? Quanto mais militante você for, quanto mais besteira você fala, mais premiado você vai ser, né? Teve um que estava lá em Curitiba preso pelos maiores escândalos de corrupção, hoje virou presidente. Então, se você fala besteira, né, numa cadeia de televisão ao vivo para milhões, milhares de pessoas, você vira o quê? Senador da República. Daniela Lima ou Natuza Neri podem ser a arma secreta da esquerda contra o bolsonarismo em São Paulo. Esquerda mira Daniela Lima e Natuza Neri para o Senado em São Paulo. Imagina a Daniela Lima lá. Pobre vai voltar a comer picanha. Cobre gosta de viver bem. Pobre vai voltar a viajar de avião. Imagina isso. Mas você vendo os números totalmente contrários. E sabe o que é pior? Tem gente burra que vota nesse tipo de situação de verdade. Chega de tiririca lá dentro, né? Podia tanto o brasileiro aprender a votar com pessoas sérias, focadas na economia, né? Eu tenho uma teoria. A minha teoria é muito simples. Quer eleger alguém, tá? O cara que vai ganhar meu voto, seja para Câmara, seja para Senado, independente se vai ganhar ou não vai ganhar. Se a bandeira dele for a segurança pública e o cara tiver bons conhecimentos de economia, não tem que ser formado em economia ou tem que ter 3 meses de economia, não. O cara precisa ser alguém da área da economia com boas pautas, principalmente pautas da direita, né? Esse cara vai ganhar meu voto. Tá? Esse cara vai ganhar meu voto. Chega de bravateiro, né? Precisa de alguém que realmente está aplicando medidas. Por isso que eu falo, apesar de tudo, hoje eu ainda acho que o Tarcísio, né, tem um discurso bom. Tá? Eu gosto muito do discurso do Tarcísio, gosto também do discurso do Caiado. Para quem não sabe, Goiás deu uma guinada econômica e de segurança muito grande, apesar do governo federal que a gente tem aí. Então a gente precisa hoje observar um pouco mais, né, bandeiras sérias, né, a serem apresentadas, tá bom? Ou então você pode pedir voto para as duas aqui também, né? Quem sabe? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.